ia adiante da arca. Davi e todos da casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a casa de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Nós bendizemos o teu nome pela tua fidelidade, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo poderoso a falar aos nossos corações essa noite. Fala, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E aqui você não pode se assentar. Graças a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Oh, meu Pai. Nós estamos na 5ª semana da campanha Nada Faltando, Nada Quebrado e Nada Fora do Lugar. Que essa palavra venha de verdade se cumprir na sua vida. Eu não sei o que está faltando, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais a sua vida. Eu também não sei o que está quebrado, seja algo físico ou algo dentro de você, como uma decepção, como algo que você se machucou. Deus é poderoso para sarar também as suas feridas essa noite. Deus é poderoso também nessa noite. Se tiver algo lá fora quebrado, lá onde você vive ou no trabalho, Deus poderoso para consertar. E também, se tiver algo fora do lugar, se você estiver aqui, a sua família não estiver aqui, Deus pode trazer. Oh, glória. Se você estiver aqui e tem algo que está te incomodando, creia que Deus está colocando as coisas no lugar. Sabe, esse algo que te conecta ao teu passado, Deus está quebrando essa corrente hoje. Você não vai ficar conectado ao seu passado, você vai viver o hoje, aleluia. As coisas que estão fora do lugar, Deus está trazendo para a posição, aleluia, nessa noite. Eu estou aqui nessa noite como um profeta para a sua vida. Então seja impactado pela palavra de Deus. Seja impactado nessa noite pela presença de Deus sobre a sua vida. Você crê nessa palavra? Levante a sua mão, aleluia, dê uma glória a Deus aqui. Meus irmãos, nós escolhemos um texto aqui, até então, tanto conhecido nosso. Esse texto, ele é extremamente profundo. É um texto forte, que é um relato, um episódio que aconteceu com o rei Davi. E o que essa passagem tem a nos ensinar nessa noite? É o que nós precisamos, é o que nós pretendemos absorver com esse texto lido aqui hoje. O que esse texto fala? O relato de um episódio, de um dos maiores símbolos para um judeu.
Judeu era um homem muito, judeu era um povo muito religioso, porque toda a sua geração antepassada, baseado no que nós lemos aqui, eles tinham uma crença muito forte. Eles acreditavam num Deus único, verdadeiro, até porque esse próprio Deus se manifestou para ele de várias formas. Aquele povo vivia de uma memória, onde seus antepassados viram o mar se abrir, viram uma geração toda viver no deserto e a roupa do corpo não envelhecer, ver o sapato crescer no pé junto com o pé. Então são coisas que a mente humana não consegue compreender. Entretanto, esse mesmo povo aqui também viveu momentos complicados. Eles tinham uma máxima entre eles, que esse objeto chamado a Arca da Aliança, que é o personagem central dessa temática aqui, carregavam eles dentro uma verdade que aonde aquela arca tivesse, o que era a arca? Era um quadrado, era um objeto de madeira de mais ou menos 1,10 m de comprimento e 60 centímetros de largura. Essa Arca da Aliança, eles tinham como principal máxima que aonde aquela arca estivesse, o próprio Deus estava presente, porque havia entre eles uma instrução que aquela arca era o trono de Deus, onde Deus se assentava. Então era um objeto muito sagrado, muito sagrado. Essa arca, ela teve basicamente duas habitações. A primeira, o tabernáculo, que era uma habitação móvel, que era desmontável. A segunda, mais lá na frente, o grande templo de Salomão. Tanto o tabernáculo, a igreja está me ouvindo, diga amém. Olha aí, tanto o tabernáculo como o templo de Salomão, eles tinham as mesmas especificações e era dividido por compartimento, a saber, 4 ou 3, dependendo da tradução da sua Bíblia. O primeiro compartimento que eles dividiram é aquilo que eles chamavam de átrio. Era um espaço, antes deles ter acesso ao templo, esse átrio tinha um altar. Era uma obra colossal, era uma obra gigantesca. Só para que você tenha ideia, esse altar onde eles ofereciam o sacrifício tinha 9 metros de largura, 9 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro. Então era uma obra gigantesca. Mas por que isso? Nada, aleluia, nada que está na Bíblia é por acaso. Por quê, irmão? Você nunca vai ter acesso à presença de Deus se antes você não passar pelo altar. O altar ficava na direção da arca. Então, quando os judeus chegavam para adorar, para oferecer o seu sacrifício, a primeira obra que eles davam de frente era o altar. E o que era o altar? O altar era onde colocava as ofertas para adorar a Deus. No altar era onde o judeu se arrependia. E para nós hoje, aleluia, o altar não é algo físico, não é algo palpável. O altar é o seu coração. E para você ter acesso à presença de Deus, aleluia, o seu eu tem que morrer. Porque um judeu, aleluia, ele tinha que necessariamente levar um animal, e o sacerdote sacrificava aquele animal, e o sangue daquele animal era aspergido sobre aquele judeu, e aquele judeu se sentia perdoado. Mas na nova aliança, aleluia, quando você quer oferecer um culto a Deus, aleluia, não precisa de morte de animal, porque Jesus já morreu na cruz por mim e por você. O que Jesus quer de mim e de você nessa noite, aleluia, é que você se curve na presença dele, aleluia, que o seu eu morra, o seu orgulho morra, que a sua vaidade caia por terra nessa noite, e aí sim o seu culto será, aleluia, recebido por ele, aleluia. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Glória a Deus.
Oh, aleluia! Depois do ato, onde ele estava de frente ao altar, havia um pátio, onde tinha uma pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam. Isso aqui é tipologia que aponta para Jesus. O se lavar aqui aponta para a palavra de Deus. Estou falando sobre teu encontro com a presença de Deus. Escute isso aqui. Existem duas máximas que a teologia aponta que se refere a Deus. Primeiro, a presença de Deus. Segundo, a glória de Deus. Todos os cultos nós sempre falamos, a presença de Deus está entre nós, a glória de Deus está entre nós. Mas qual é a diferença entre elas? A glória de Deus é o mover externo na casa, onde o crente, ele transborda de alegria, ele chora, ele levanta a mão, ele marcha, ele pula, ele fala, são essas reações externas. E o que é a glória e o que é a presença de Deus? A presença de Deus é uma paz interior, é algo que nada nem ninguém pode lhe dar, é algo que invade o teu ser, é algo que, sabe, faz você entender o céu está entre nós. Então a presença de Deus transborda para a glória de Deus. Entre ter a glória de Deus e a presença de Deus, nós estamos pegando nessa noite a presença de Deus, porque quem tem a presença de Deus necessariamente vai carregar a glória de Deus. Mas você nunca vai ter a presença de Deus se não se lavar todos os dias pela palavra. Depois do ato, vem o pátio. No pátio, então, ele vai ter acesso ao lugar chamado santo. No lugar santo tem 3 objetos. À direita tem um candelabro, à esquerda os pães da propiciação, e no centro ele vai ter a mesa, onde vai ter o incensário. E dividindo esse ambiente para um lugar chamado Santo dos Santos. E dentro desse ambiente, lugar chamado Santo dos Santos, está lá o objeto mais sagrado para os judeus. Nenhum judeu tinha acesso, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Essa arca da aliança, ou a arca do concerto, como você queira, se representa para nós na tipologia. Para nós significa a presença de Deus está entre nós. E o que eu quero conversar com você aqui nessa noite é o impacto que a presença de Deus causa na vida do cristão. Eu sei que a glória de Deus é fácil alguém traduzir que tem a glória de Deus, porque alguém pode vir aqui e começar a profetizar, cantar, levantar as mãos, orar, e alguém vai dizer: rapaz, esse camarada está cheio da glória de Deus. Mas a presença de Deus é eterna. A presença de Deus é quando você está na padaria e está sentindo a presença dele. É você estar no trabalho, lavando a louça, fazendo o que for, e uma paz que excede todo entendimento, aleluia, faz você pensar nas coisas do céu, te dá uma saudade do céu. É sobre isso que eu quero pregar aqui nessa noite, aleluia. Essa arca da aliança, ela passou pela vida de algumas pessoas. Essa arca passou pela vida de reinos, pessoas. E o que impacto? Qual é o impacto que essa arca trouxe na vida dessas pessoas? Eu queria comparar isso aqui com você, na minha e na sua vida. Você está comigo aqui? Diga amém. A primeira pessoa que teve impacto, teve contato com a arca, foram 2 sacerdotes. E aqui eu não vou falar dentro da cronologia bíblica, eu vou falar por acesso à informação. A primeira pessoa foram 2 sacerdotes, chamados Ofni e Finéias. Esses homens, eles eram os pastores daquele tempo, mas perderam a arca da aliança. Então, aplicando na nossa vida nessa noite, quem são? Aquelas pessoas que um dia tiveram contato com a presença de Deus, mas perderam. Eles estão entre nós. Um dia você foi cheio do Espírito Santo, mas perdeu a alegria da salvação. Ninguém perde porque quer. As lutas, as problemáticas da vida, sabe? Tudo que acontece fez você perder a presença de Deus. Mas graças a Deus, Deus te trouxe aqui nessa noite, aleluia, porque eu profetizo sobre a tua vida. Tu não volta para a tua casa da mesma forma em que tu entrou aqui nessa noite. A presença de Deus já está entre nós.
disse aqui, aleluia, a presença de Deus já está entre nós. Tem alguém comigo aqui? Levanta a sua mão, começa a adorar. Enche esse lugar de adoração aqui nessa noite. Enche esse lugar de adoração. Eu não sei o que é pior, Luciano. É alguém nunca ter, ou um dia ter tido e perdeu. Porque quem denuncia isso? Há 3 varão aqui: Ambrósio, Astrônomo e Lógicos. Os 3 aqui. Cada nome também que eu invento é o meu também. Eu posso fazer o quê? Então os 3 aqui, Marcos, o culto está na bênção. Aí o astrônomo aqui está marchando no poder. Está cheio da presença, está igual o Antônio. Tudo da glória, tudo. Está com aquela alegria. Você fala, Deus, eu quero mais. Só que o lógico que está do lado dele não está sentindo nada. Quem está denunciando o lógico? O astrônomo. Porque está no mesmo culto, no mesmo ambiente. O Deus é para todos, Deus não faz acepção de pessoa. Mas quem tem a presença de Deus, aleluia, ele não se contenta no lugar. Ele está num lugar como esse, ele quer saber quem canta, quem prega. Ele só quer adorar, aleluia. Porque quem carrega a presença de Deus, aleluia, ele quer manifestar ou caminhar na glória de Deus. Sobre a sua vida, Pai, a glória de Deus aqui nessa noite. Aleluia, vamos igreja, vamos. Sobre a sua igreja, sobre a sua vida, sobre o dia que dá para ir nessa noite. Essa glória de Deus aqui. Qualquer batizado com o Espírito Santo, resiste, aleluia. Ai, eu sinto Jesus aqui. Basicamente assim se resume uma igreja. Aqueles que acham que têm a presença de Deus, aqueles que têm, mas perderam, e aqueles que têm e não sabem que têm. Oh meu Deus, pega isso aqui. Você nessa noite vai sair daqui com essa máxima dizendo: eu tenho e vou manifestar o que tenho. Oh. Essa semana vai ser tão brilhante na sua vida, né? Quando chegar no teu trabalho, é o mesmo setor de trabalho, as mesmas pessoas, e alguém vai dizer: Marcelino, tu tá diferente, você ganhou na loteria, você foi primeiro, Lula mandou a picanha pra você, mas não, mas você vai dizer: não, eu tô cheia da presença de Deus. Eu estou cheio da presença. É muito bom falar de Jesus. Aleluia. O segundo grupo de pessoas está representada pela figura do grande rei Saul. Basicamente você vai falar: pastor, rei Saul nunca teve contato com a arca. Eu concordo com você, mas é aqui que está o problema. O rei Saul ficou 40 anos no trono. Quantos anos? 40. Quantos anos? 40. Nunca se preocupou em procurar ter contato com a arca. E esse grupo de pessoas também está entre nós. 40 anos com título de rei, coroa de rei, veste de rei, mas não tinha presença. Meu Deus, aleluia. É doloroso saber que você faz parte de uma igreja e não tem a presença de Deus. O problema de Saul é basicamente não ter, não se preocupar em querer ter. Porque ele se preocupou com guerra, com tudo, mas nunca se preocupou. Nunca se preocupou em dizer: cadê a arca? Onde está a presença? Porque entre eles tinha a máxima: aonde está a arca, Deus está. Então, o rei Saul sempre se preocupou com as coisas, não com ele. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Você pode trabalhar para ser rico, você pode se preocupar em ter uma casa boa, você pode se preocupar em morar na Barra da Tijuca. Tudo isso é real e é legal.
desista de procurar ter a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Pega a máxima. Aí, a cena. Tu tá na padaria, 7 horas da manhã. Tu vai na padaria pra quê? Comprar um café. Tu chega no balcão da padaria e tu fala assim, moço, não, tu tá no balcão. Chega alguém lá no último, na última fila, no último da fila. E ele vai olhar assim para te ver lá. Alisson, vai do Senhor. Vem todo mundo. Tu não sabe. Ele não quer se aparecer, ele só quer transbordar daquilo que manda a alma dele. Porque a boca só fala, porque o coração está cheio. Se tu tem paz, tu dá paz, aleluia. Se tu tem a presença, tu dá a presença, aleluia. O que tem dentro de você hoje, o que reflete a tua alma, aleluia. Se uma foto do céu parar sobre você, o que vai ter dentro de você? Problema, preocupação, acusação, mágoa, tristeza? Ou você vai ver a doce presença do Espírito Santo dentro da tua alma? Você pode se preocupar com muita coisa, mas nunca coloque a presença de Deus na sua vida como opcional. A presença de Deus na sua vida tem que ser prioridade. Quer fazer uma faculdade? Ok, vai estudar. Quer fazer o que for? Faça! Mas sempre tenha na máxima na sua vida. Todo dia eu preciso da presença de Deus. Todo dia eu preciso da presença de Deus. Não seja como o rei Saul. Tenha título de crente, tenha veste de crente, tenha igreja para congregar, mas não tenha a presença de Deus, que é o mais importante. Aleluia. Então que nessa noite, aleluia, levante a sua mão que eu quero liberar sobre a sua vida. Toda a igreja levante a sua mão. Que aqui nessa noite, aleluia, não seja uma igreja de crentes vazios, mas que seja uma igreja que mergulhe, que seja inundada pela presença de Deus. Recebe a presença de Deus aqui nessa noite. Oraram tanto para ter a presença de Deus, receber a presença de Deus, mas por causa das lutas, a dificuldade, perderam. Mas em nome de Jesus, tu volta para a tua casa renovada. Segundo grupo de pessoas, representada pela figura do rei Saul, que tinha tudo para ter e nunca se preocupou em ter. Terceiro grupo de pessoas, tal do Abinadab, que nós lemos aqui. A arca ficou 20 anos na casa dele. 20 anos a arca ficou na casa dele. Mas a Bíblia não faz menção, uma linha sequer, do impacto que causou na vida de Abinadab. Por quê? Porque tinha e não valorizou. Era mais um objeto na casa daquele camarada. Deixou lá no canto, não se preocupou em zelar, não se preocupou em cuidar, era mais um objeto, ficou lá. E esse grupo também está entre nós. Você jejuou, olha aqui para mim, você jejuou, você orou, você foi para o monte, você fez campanha. Deus me batiza com o Espírito Santo. Deus me batiza com o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Deus, eu quero. Você lembra aquele hino da cantora Cassiane, que Deus batizou o camarada no trem, no ônibus? Você estava igual com ele, estava igual com ele. Todo lugar você estava, Deus me batiza. Você viu uma igreja aberta, você entrava lá. Eu quero o Espírito Santo, eu quero ter o Espírito. Aí Deus te batizou com o Espírito Santo. Tá, e o que tu fez com isso? O que você está fazendo? Porque você vem para a igreja ou você não usa o dom? Em casa, em vez de você orar em língua, você reclama, filho. Fala assim, o Lula não mandou a minha picanha.
E qual é o valor que você está dando? Sabia que tem tanta gente dizendo: Deus eu quero, Deus eu quero. Tu tem, camarada, e não valoriza. Tu tem o Espírito Santo, mas não manifesta o Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo está triste com você? E alguém fala assim: ah, eu queria tanto. E você tem e não consegue usar. Falar em línguas é edificação do Espírito. Quando você fala em línguas, você confunde o diabo. Quando você fala em língua, você não ora sobre você mesmo. Quando você ora em língua, você ora na linguagem do Espírito. O falar em línguas é uma arma poderosa para o crente. E você não consegue, ou tem e não consegue usar. Sabe por quê? Porque está aí entulhado, está lá embaixo, não é prioridade para você. Ai, Jesus, mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você: é hora de começar a usar aquilo que tu tem. Cadê meus crentes batizados com o Espírito Santo aqui nessa igreja? Não sabe quanto esse dom é poderoso. Tem duas coisas que acontecem. Primeiro, a tua mente quer te bloquear. A tua mente quer te neutralizar. Segundo, o diabo quer te entulhar. Mas nem a mente, nem o diabo vai sobressair sobre o poder do Espírito sobre você hoje. Ah, você não pegou isso aqui. Ô glória. Tu vai chegar pela manhã, em vez de dar bom dia para teu marido, para tua marida, tu vai falar em línguas com ele, porque tu está cheio da presença. Oh, aleluia. Que essa igreja comece a entender o privilégio, aleluia. Porque não é por causa de mim ou sobre mim, é sobre, aleluia, a misericórdia dele que derramou o Espírito sobre nós. Levante a sua mão comigo aqui nessa noite. Levante a sua mão comigo aqui nessa noite. Aleluia. Oh, Espírito Santo, por essa casa nessa noite, Pai. Isso, igreja, recebe a presença dele. A nossa presença sobre nós. Segundo grupo de pessoas, aqueles que nunca se importaram em ter, representado pela figura do rei Saul. Terceiro grupo de pessoas, aqueles que um dia tiveram e nunca valorizaram o que tiveram, representado pela figura do homem chamado Abinadab. Quarto grupo de pessoas, representado aqui pela figura de Obed-Edom. Obed-Edom não era judeu, não estava no culto naquele dia, era um improvável. Vamos olhar pelo lado de fora, olha aqui para mim, vamos criar a cena. Está Obed-Edom em casa, não sabe nada de Deus, do Deus dos céus, do Deus de Israel. Está ele em casa, na rua dele, Wallace, tem um cortejo passando, uma festa passando, 30 mil homens, armados com toda sorte de música, instrumento, então uma barulheira, todo mundo sob
alguém vai tentar segurar, Deus lá do céu arma uma escopeta doce e pum, no peito do camarada, o camarada cai morto. O culto termina na hora. O que era alegria se tornou um silêncio ensurdecedor. Todo mundo olhando para aquela cena, porque a Bíblia fala que Deus irrompeu os ar, ou seja, houve um buraco no peito dele, porque houve uma falta de reverência. Ele tocou na arca da aliança e não podia. A intenção era boa, mas o céu não vive de boas intenções. Oh meu Deus, o céu vive de princípio, de obediência. Boas intenções não levam ninguém para cima. Boas intenções não tira o sorriso no olhar de Deus. Boas intenções é para nós seres humanos, mas para Deus o negócio é diferente. O Zé cai morto no chão. O culto termina. Davi é tomado de uma tristeza muito grande. O pastor do culto, o pastor pregador que liderava aquela adoração, agora não sabe o que fazer. E alguém vai chegar para ele e vai falar assim: Rei Davi, me permita me falar um negócio? Tem uma casa ali na esquina, por que não deixamos essa arca lá? E depois nós voltamos para buscar. E Davi vai dizer: ok, leve a arca para lá. O cortejo, os levitas, chega lá no portão de Obed-Edom e faz isso, ó. Ô de casa! Obed-Edom vai olhar e vai falar: quem é? E ele vai falar: somos os levitas do rei Davi. Viemos trazer um objeto para colocar na sua casa. E ele vai falar: que objeto é esse? E alguém vai falar: é a arca da aliança. Agora olhe para dentro da casa de Obed-Edom. Obed-Edom vai dizer: o quê? A arca? Ele vai arrancar tudo de dentro da sala: sofá, televisão, tudo. E vai dizer: coloquem ela aqui, ó, no centro da minha casa. E vem a Bíblia dizer: e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom durante 3 meses. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus, aleluia. Porque alguém pensa que o maior pregador, que sabe, que carrega a multidão, é que tem a presença de Deus. Porque existem pregadores, irmão, que você para ouvir, você fica dizendo: meu Deus, que mensagem. Tá, agora deixa eu olhar para a terra e olhar para o céu. Deus lá no céu, acessando o YouTube, dizendo: uau, que pregação. Claro que não, irmão. Deus não, o culto, Deus não se impressiona com pregação. Deus não se impressiona com o talento de louvor de quem canta, quem toca, não. Oh, meu Deus. O que chama a atenção de Deus, os Obed-Edom no seu meio, aleluia, é aqueles que valorizam a presença de Deus, aleluia. É aqueles que querem e vão fazer o que for possível para ter a presença de Deus. Eu quero sobre a sua vida a presença de Deus. Os Obed-Edoms estão entre nós, aleluia. A presença de Deus vai com você para sua casa. A presença de Deus vai com você para o seu trabalho. Aleluia. A presença de Deus vai com você para dentro da sua família. Quem quer isso? Levante a mão e começa a adorar Ele. É aqueles que nunca tiveram a sua foto no banner do culto. Aí vem aqui, quer ver? Vamos ouvir o pregador tal. O pregador tal, ele tem sapato com couro de jacaré tirado lá do Rio Nilo. A gravata dele é igual da Luciano, vem da França. R$9.000 a marca da gravata. O terno dele é igual do marco assim. Qual é que eu não sei falar que o meu francês é Yves Saint Laurent, é isso? E esse camarada carrega um anel de teologia, de semideus, de pseudo-deus, do adora a Deus. E ele chega no culto e senta e cruza o mistério, a terra. E está ele lá igual um doutor. Tudo Neymar da vida.
pela malha, com os dentes na boca, um para o outro para. Meu Deus do céu. Aí vem a irmã, a seca pela malha e fala assim: saúdo Jesus com a paz do Senhor. A irmã não tem teologia, não sabe ler, não sabe escrever, mas tem a presença. Quando ela fala o saúdo Jesus com a paz do Senhor, a igreja é tomada pela presença. Aí vem o magnata com anel de teologia, cheio de hermenêutica, de oratória, de princípio, que não sei o que, falam uma hora e a igreja dorme, aleluia. E ninguém sente a presença de Deus, mas o que faz a diferença, aleluia, não é tipo, aleluia, não é quem prega bem, quem canta bem, aleluia. O que faz a diferença é quem ainda carrega a presença de Deus. O que falta em nosso meio não é conhecimento. Já desse eu ouvi o pregador, eu falei aqui na escola dominical, que o pregador falou que Adão tinha 12.000 anos de idade quando caiu em pecado. E eu me pergunto, como ele chegou nessa conta se a Bíblia não faz menção a isso? Ou seja, o que eu quero dizer para você é que hoje tem tanta informação, mas tanta informação por informação, a internet está cheia, mas o que a internet não tem é a unção, é a presença de Deus. O que nós precisamos hoje não é de informação, é de unção nos púlpitos. Aleluia. O que nós precisamos hoje é de uma igreja tomada pela unção do Espírito Santo. Aleluia. Que o mundo olhe para você e não fala, o Vasco perdeu? Não, alguém vai falar para você, não, esse camarada não é vascaíno, esse camarada é cristão, porque no brilho dele, aleluia, há algo diferente, no rosto dele há algo diferente. Eu profetizo sobre você. Eu profetizo sobre você a doce presença de Jesus. Oh, meu Pai, eu finalizo aqui. O quinto grupo de pessoas é representada pela figura do rei Davi. Pensa no homem apaixonado por Jesus. Pensa no homem que queria Jesus a todo instante. Esse texto que nós lemos não é o final do governo do rei Davi. Ele aqui tinha acabado de unir o Estado Antigo de Israel. Ele está sendo introduzido ao trono agora recentemente. Então pense você, ele está unindo, porque havia uma divisão depois da morte do rei Saul. Agora ele está unindo toda a nação. Agora é a nação de Israel. E há uma expectativa, porque Saul ficou no trono 40 anos, seu filho mais 7 anos, e o povo agora está carente de um rei. E agora Davi vai sentar no trono. Em vez dele, olha aqui para mim, irmãos, em vez de o rei Davi fazer um levantamento das mentes mais brilhantes de Israel, saber, os melhores economistas, os homens que eram da arte da guerra, os homens que entendiam de agricultura, de solo, de geologia, de tudo, em vez dele fazer tudo isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar os sacerdotes e vai falar assim, vem cá, faça um levantamento. Eu quero saber aonde está a arca de Deus. O rei Davi, alguém vai falar, o que rei? A arca do concerto, eu quero saber onde ela está. Eram 47 anos que a arca já não habitava em Israel. 40 anos do rei Davi, mas 7 anos com o filho do rei Saul. Então, para alguns dali daquela geração, nunca tiveram contato com a arca. Mas o rei Davi, ele sempre ouviu falar do trono de Deus entre Israel. E ele vai falar, eu quero saber aonde está a arca. Aí chega alguém na sala, permissão meu rei para falar. E ele vai falar, a arca está na casa de Abinadab. Aí o rei Davi vai falar assim, prepare 30.000 homens. Não é 30.000 homens qualquer, é 30.000 dos melhores. Ele vai pegar a elite dos homens, os melhores dos melhores, e vai falar, eu quero a maior e melhor orquestra aqui comigo. E ele disse, é feriado em Jerusalém hoje.
Por quê? Porque nós vamos buscar a arca e vamos trazer para cá, para onde ela nunca deveria ter saído. O rei Davi, no verso 4 do Salmo 27, ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar. Ele amava tanto a presença de Deus, que ele não fala que eu possa estar, que eu possa habitar, ele fala que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que é algo que você vai ser feliz. Ame a casa de Deus, não negocie o culto. Se é para vir para o culto e ver o jogo do Flamengo, nem pense em faltar o culto para ver o jogo do Flamengo, eu vou te dar um castigo. Culto é culto, e Deus preparou esse ambiente aqui para nos receber com alegria. É aqui que nós temos contato com a arca. Você pode orar em casa, você pode orar no seu trabalho, você pode orar no trem, meu irmão, mas nada se compara a um culto pentecostal. Nada se compara a um culto como esse, aleluia, onde aqui tu chora, tu canta, tu até vai, aleluia, mas o mais importante é que a tua alma está sendo farta da presença dele. Oh meu Deus, você recebe a presença de Deus? Você recebe? Recebe a presença de Deus? Você recebe a presença de Deus? Com gemidos e palavras não podem expressar. Cante. Pra te servir.
Quero convidar essa igreja para dobrar o joelho. Vamos dobrar o joelho. Dobra o joelho, gente. Toda a igreja. Toda a igreja. Você não pode dobrar o joelho, fique de pé. Clame por essa presença, tudo nós queremos é a tua presença, Pai. Meu irmão, receba nessa noite. Minha querida igreja, recebe essa presença. Isso. O seu joelho dobrado, você cante ao Senhor essa canção.
Eu quero
finalizar esse culto, se há entre nós alguém que está afastado da igreja, que não é evangélico, não existe bem mais precioso do que Jesus. Jesus é o maior tesouro da humanidade. Jesus é o bem mais precioso da humanidade. Alguém entre nós que esteja afastado da igreja, volte para Jesus hoje. Nós pegamos hoje aqui sobre a presença de Deus. A presença de Deus basicamente é uma paz, uma alegria para viver, que nada nem ninguém dá. Não é sobre igreja, sobre título, religião, sobre placa de igreja. É sobre você viver aqui na terra como se já estivesse no céu. Isso basicamente é a presença de Deus. Então, independente de quem tem título na igreja ou não, se faz alguma coisa ou não, o que importa é se você tem essa presença, está disponível para você. Tem alguém aqui nessa noite para afastar da casa de Deus e quer voltar para Jesus? Se não tem, que Deus lhe abençoe de uma maneira toda especial.